está iniciando, né? E aí a gente joga o texto para cá daqui a pouquinho. Né? Bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente dá sequência no nosso estudo sobre a mente humana e as guerras espirituais. Né, Marquinhos? Isso aí, Marquinhos. Então vamos começar projetando ali o material e já iniciamos aqui a nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, começando. Maravilha! Hoje a gente vai para a parte 2 desse assunto relacionado com cérebro, mente, alma e tudo mais. Antes da gente entrar no conteúdo, Mariano, sua pergunta. Lembra que você fez no finalzinho da aula? Vamos falar dela agora. Falando que eu em algum lugar que alguém falando sobre que tudo é alma. Nós pensamos, tudo que nós sentimos, até questão de caráter e personalidade, né? E que o nosso cérebro seria um mecanismo de acesso à nossa alma. Então, as nossas memórias não estariam armazenadas fisicamente no cérebro, mas o cérebro seria só um mecanismo. Você identifica o mecanismo, você identifica esse acesso e pode perder a memória, assim como a glândula, a pituitária, seria um acesso ao nosso eu espiritual, né? E aí eu perguntei se isso teria algo de verdade. Então vamos falar desse assunto aí. Então, seguindo nosso conteúdo, deixa eu só me achar aqui com o mouse e colocar aqui um laser para a gente seguir, né? Acho que antes a gente pensar um pouco a respeito dessa questão que o Mariano trouxe, acho que é bacana a gente pensar um pouquinho, né? O que é a alma? Essa palavrinha com 4 letras, né? Não é uma definição fácil da gente obter, ela é mais complexa, tá? Mas se a gente pensar, por exemplo, nas escrituras, e aí as escrituras começando pelo Antigo Testamento, todas as vezes que o Antigo Testamento se refere a esse conceito, essa palavra chamada alma, em hebraico ele usa uma expressão chamada nefesh. Ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento e significa a vida, né? A vida de uma forma geral. Tá? Também significa algo que possui vida, algo vivo. Tá? E aí esse possuir vida cabe também com os animais, que os animais também possuem vida. Tá? Nefesh, no Antigo Testamento, tem o sentido também de a vida interior, seja ela espiritual ou mesmo psicológica, né? As sensações, as emoções, aquilo que passa no interior da pessoa. Nefesh também significa a fonte das emoções, então, amor e ódio, né? Só para ilustrar, né? Alegria e tristeza, tudo isso estaria nesse conjunto, né, chamado Nefesh, né? E também o apetite físico. Tá? Também é usada a mesma palavra quando quer se referir à questão do apetite. Então, nesse contexto, a gente vê que Nefesh é uma palavra bastante genérica, porque ela aborda coisas desde do muito amplo, como a vida em seu sentido pleno, até coisas muito específicas, como um apetite físico, né? O desejo de querer fazer alguma coisa. No Antigo Testamento, né, Nefesh, inclusive, como alma, né, até faz referência até a Deus, né? Quando a gente vê alguns profetas falando que, né, a alma do Senhor estava aborrecida, sabe? Então é tão amplo e tão genérico que cabe até uma referência ao próprio Deus, né, como possuindo alma.
mas é uma forma um pouco mais simbólica de dizer, porque a gente sabe que Deus está muito acima desses nossos conceitos aqui. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem uma outra palavra para alma, que é o psique. Psique, né, significa, em grego, a totalidade da pessoa. A pessoa como um todo. Não apenas a sua parte imaterial, digamos assim. Mas ela. Então, quando você vê, por exemplo, que, né, toda psique esteja sujeita às autoridades. Porque em grego é dessa forma que vem. Toda psique, né, esteja sujeito às autoridades. Então não está falando apenas, né, do indivíduo como aspecto físico, mas do indivíduo como um todo. Tá? Seus desejos, as suas emoções, as suas reações. Então, psique também remete à ideia de emoção. Né? Então, os sentimentos que a gente carrega, eles operam no nível da psique. E o Novo Testamento também usa essa palavra para falar de paixões. Mas talvez o sentido mais apropriado aqui seriam as motivações. Tá? Então, porque a paixão ela pode trazer uma conotação, né, muito mais emocional, digamos assim, né, de você gostar ou desgostar, de você querer ou não querer, mas também cabe com relação à questão da motivação, do querer fazer algo por um motivo, por um propósito. Né? Então, essas duas palavras, se a gente pensar, elas são diferentes, né, semanticamente falando, né, mas elas têm uma relação. Né? Apesar de serem diferentes, elas têm uma relação. Né? Como o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, a melhor palavra para se traduzir o conceito de alma do Antigo Testamento, nefesh, seria o psique. Tá? Só que quando a gente vê essas duas palavras, esses dois conceitos, eles por si só não respondem o que é alma. Eles dão alguns indícios. Porque não existe um versículo na Bíblia específico que defina o que é a alma. O que nós temos aqui nessas duas palavras são ideias, né, que representam esse conceito de alma. Porque ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Uma vez Jesus disse, né, para a gente não temer aqueles que podem destruir o corpo apenas, mas que a gente deveria temer aquele que pode destruir o corpo e a alma, como se fossem duas coisas, né, que coexistem dentro da pessoa. Então, mesmo Jesus, quando veio aqui ao mundo, ele não trouxe definições relacionadas a essa parte mais etérea, vamos dizer assim, do ser humano. Porque é difícil de compreender. A gente tem alguma forma de expressar essa ideia. E se a gente perguntar para cada um aqui, a gente vai ter muitas ideias bastante parecidas, mas não necessariamente um conceito, digamos, único e universal. Né? Como, por exemplo, a fórmula da água. Certo, Marquinhos? Né? H2O. Né? Você vê H2O, você sabe, é água. Né? Que passarinho bebe. Né? Essa aí, né? Então não dá para colocar a alma numa fórmula, num conceito universal, porque ela é complexa. Tá? E olha só para onde que vai essa complexidade. Né? Aqui são ideias antigas a respeito da alma. Tá? A primeira ideia que a gente tem é uma ideia chamada criacionismo da alma. Todas são ideias antigas, elas vêm, né,
da Idade Antiga, da Idade Medieval. E o criacionismo da alma, e aí eu tirei da obra do Wayne Grudem, que é um teólogo, né, que é o livro Teologia Sistemática, ele traz essas definições que a primeira coisa que a religião, a filosofia, a teologia construiu como ideia a respeito da origem da alma, dá conta de que Deus é quem cria as almas. E entre a concepção, resultando aí né, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, até o nascimento do bebê, em algum momento Deus vai e coloca essa alma dentro desse ser. Essa é a hipótese do criacionismo da alma. Então Deus cria, deixa, né? Tá sendo gerado mais uma pessoa. Então vai lá e pum, põe essa alma lá dentro e aí a pessoa quando nascer já nasce almado, vamos dizer assim, né? Tá? A segunda teoria ou hipótese é o traducianismo, que a alma ela é uma herança que o ser humano recebe dos seus pais no momento da concepção. Então, quando, né, tem a fecundação, a alma do pai, a alma da mãe se combinam e levam isso para dentro da alma da criança que vai nascer. Então, essa é a segunda hipótese, essa é a segunda teoria. E a terceira é o do pré-existencialismo, que a alma, todas as almas já existem. Todas as almas que precisam nascer já existem. E é no momento que existe a concepção aqui na Terra, essa alma que já existe é enviada, então, para aquele ser que está sendo gerado. Essas são, não tem apenas essas, mas eu acho que essas, elas são as mais conhecidas, né? As mais comuns, talvez. E eu fiz questão de trazer apenas essas três, né? Porque senão a gente vai ter muitas ideias que vocês vão perceber em outras que são combinações dessas grandes aqui. Tá? Mas essas são as ideias. E, obviamente, a igreja ela descartou a terceira ideia, porque ela é bastante filosófica, né? Ela vem de conceitos do platonismo, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que Platão ele acreditava que a alma era imortal e pré-existente. Só que a igreja, quando olhou essa ideia, falou assim, bem, se a gente tem uma alma que já existe, é perigoso essa crença porque o único ser que existe antes da criação é Deus. Se a gente passa a acreditar que a alma também existe antes da criação aqui nesse mundo, a gente está entrando num território muito perigoso. E estou falando sério, a igreja, né, descartou por causa do perigo que isso poderia trazer para o entendimento da eternidade, de Deus, e quanto isso poderia gerar conflito com a crença de que, né, somente Deus existe antes de qualquer criação. Então, esse terceiro não passa, né, como possibilidade dentro da igreja ao longo dos séculos. Porém, a igreja discute a possibilidade dos dois, o criacionismo da alma e o traducianismo, serem possibilidades. Tá? De que, olha, né, a gente, né, tem Deus que cria a alma, coloca na pessoa, ou a pessoa, no momento ali da concepção, ela recebe como herança a combinação da alma dos seus pais. Vou falar mais do segundo. Por que o segundo acabou sendo discutido dentro da igreja? Porque a igreja
né, historicamente falando, defende a ideia de que a gente traz o pecado dos pais como uma herança espiritual sobre os filhos. Essa é uma crença, né? Então, assim, por que o pecado de Adão é colocado sobre toda a humanidade? Porque Adão e Eva pecaram. Esse pecado opera no nível da alma. A alma vai passando, né, como essa combinação de herança, né, espiritual vai se combinando entre homem e mulher, leva para a criança, combina, leva para outra criança e assim está todo mundo debaixo desse jugo. Porque isso vem dos pais, que vem dos avós e por aí vai. Então, né, Agostinho de Hipona, que foi um bispo da igreja, ele comenta a respeito do pecado herdado pelos pais e defende, de certa forma, a existência dessa teoria. Vamos falar do criacionismo da alma, né? Também uma teoria que parte da igreja historicamente defendeu, que é o fato de que Deus define como a pessoa vai ser, porque é Ele quem cria. E ao definir, Ele coloca naquele embrião, porque, lembra, é o momento entre a concepção e o nascimento, então em algum momento ali, o feto, então, receberia a alma, e a partir daí, né, ele já tem tudo o que precisa para ser um ser vivo completo. É por causa do criacionismo da alma que a gente vê na história da igreja muitas questões do pró-vida versus pró-escolha. Porque o pró-vida diz, olha, a pessoa já é ali no útero, já é um ser completo, porque já tem alma. E essa ideia não surge de nada, surge dessas concepções que são construídas ao longo da história. Então, ó, já tem uma alma lá. Essas três, como eu falei para vocês, elas não são hipóteses que surgiram agora, elas são de muitos séculos. A gente está falando dos primeiros anos da igreja, já tinha essas concepções, elas simplesmente foram sendo discutidas, debatidas, acreditadas e desacreditadas e chegaram para nós hoje como história. Aí a pergunta, o que a gente pode dizer a respeito disso, Marquinhos? É difícil, né? Vamos falar então primeiro do número 1, antes da gente chegar no 2. Se Deus cria todas as almas e coloca nas pessoas essa alma, então uma pessoa que se torna um assassino, um psicopata, um estuprador, quem que causou isso nele? Porque se foi Deus que criou e colocou nele, Deus já criou desse jeito para a pessoa ser dessa forma? Ou Deus criou de um jeito e aconteceu alguma coisa no meio do caminho que desentortou? É igual uma cadeira, né? O marceneiro cria a cadeira direitinho, aí o cara vai sentando de qualquer jeito, a cadeira vai ficando torta, quebra o encosto. Tá? Essa é uma questão. E há, inclusive, quem acredita que sim, Deus cria porque sabe como que aquela pessoa tem que ser. Então, cria a pessoa para ser daquele jeito. Né? Existe uma linha dentro do islamismo, né? Estou falando do islamismo, né? Que inclusive pensa nessa possibilidade. No caso deles, eles acreditam que Allah faz a pessoa como ela tem que ser. E ela é daquele jeito porque Allah fez tudo o que a pessoa precisa para ser daquele jeito. Por que essa ideia tende a não ser correta?
não só pelo momento que ela foi concebida, né, séculos atrás, as pessoas não tinham o nível de compreensão do ser humano que a gente tem hoje. Mas por que essa ideia tende a ser refutada? Porque a gente sabe que a alma, ela é resultado de um processo de construção, né, que está muito relacionado também com as experiências que você vai adquirindo. À medida que você vai se descobrindo como indivíduo, você vai tendo, né, essa construção mais estabelecida dentro de você. Isso eles perceberam, né, principalmente quando a gente avalia né, não, eu vou dar esse exemplo, mas não quero dizer que esse é o único exemplo que tem, mas quando você observa, por exemplo, gêmeos, né, que nasceram, né, que foram concebidos ali juntos, tá? Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, dois filhos que um nasce depois que o outro, você fala assim, são diferentes, mas pensa nos gêmeos. Eles são concebidos no mesmo momento, certo? Certo, Marquinhos? De preferência, né? Sim. Né? São concebidos no mesmo momento. Mas eles não são exatamente iguais do ponto de vista interior. Por mais que eles cresceram juntos, por mais que eles tenham toda a convivência, existe uma diferença. Quer um exemplo? Esaú e Jacó. Olha como Esaú ficou, olha como Jacó ficou. E eles nasceram da mesma concepção. Tá? Então, acreditar que tudo é pré-programado, vamos dizer assim, né, seria incorreto. Né? Achar que, olha, tudo nasce lá e Deus fala assim, você vai ser, né, marceneiro, você vai ser guerreiro, você vai ser do lar, você vai ser temperamental, você vai ser calmo, você vai ser mais pacífico, você vai ser mais belicoso. Né? Mas e como que os gêmeos que nascem no mesmo momento têm características e personalidades tão diferentes? Né? Por mais que eles crescem juntos, eles vivem juntos, porque não é só o que acontece na concepção. É uma construção que está muito relacionada com as experiências e com as percepções que as pessoas têm. Vocês estão me entendendo? Que é um assunto complexo, que não dá para ser meramente pré-programado. Então, essa ideia de que Deus cria, tudo é perigosa, porque você acaba colocando em Deus a responsabilidade dos acertos e dos erros. Porque alguém pode dizer assim, mas Deus me criou assim. E se Deus me criou assim, o que eu posso fazer? Então, o segundo ponto, o Marquinhos falou, parece que isso aqui pode ser mais, né? Os pais, aliás, os filhos, eles não são exatamente iguais aos seus pais, em termos de emoções, de sentimentos, de vontades. Às vezes a gente pensa assim, existe uma herança física, a genética explica isso, né? Você herda dos seus pais os traços, né? Então cabelo, pele, olho, né? E outros aspectos que vão lá no DNA, certo, doutor? Tô num terreno um pouco, né, fora da minha zona de conforto. Mas a alma, se você herdar, né, sentimentos, vontades, desejos dos pais para as crianças, isso significaria que, de certa forma, a gente deveria ser praticamente um clone.
dos nossos pais. Só que a gente não é, né? Já foi observado que pais têm temperamentos, os filhos crescem vendo esse temperamento do pai, mas tem um temperamento completamente diferente. É ou não é? Né? Então, isso não está diretamente associado. Então, o que eu quero dizer para vocês é, esses 3 itens que vocês estão vendo na tela, eles não explicam exatamente o que é a alma. E quando a gente avança um pouquinho mais, né, para entender esses pressupostos, aqui a gente começa a ver, por exemplo, que Platão, né, ensinava, e aqui eu trouxe, né, da obra do Gonzales, do Justo Gonzales, ele escreveu uma obra em 3 volumes chamada Uma História do Pensamento Cristão. Tá aqui. Esse aqui tirei do primeiro volume. Platão ensinava que a alma é imortal, ela não pode morrer, não pode ser destruída, e pré-existente. E Platão também ensinava a chamada transmigração da alma. Ou seja, a alma, quando o corpo morre, a alma pode migrar para outro corpo. Então a encarnação ou a reencarnação, ela vem de uma origem platônica. Platão já ensinava, olha, a alma ela é imortal, ela não pode ser destruída. Então quando você morre, ela vai para um lugar etéreo, mas depois ela volta para esse corpo. Para um corpo, na verdade. E no caso de Platão, ele dizia, olha, esse corpo pode ser de uma outra pessoa, pode ser de um animal, pode ser de um ser inanimado, uma planta, por exemplo. A alma pode ir para qualquer lugar. Então, o que você ouve falar de reencarnação não é uma ideia que surgiu nos anos 60, né, com os expoentes do... Né, isso já é de muitos anos. E Platão, gente, é antigo. Desde antes da igreja, né? Já. Só que acontece, a igreja ela foi influenciada pelas ideias de Platão. Bastante, inclusive. Tá? Por exemplo, a questão da imortalidade da alma. A igreja acredita que a alma é imortal. Mas isso não é uma coisa que a gente inventou. Veio da filosofia de Platão. O que a igreja descartou da filosofia de Platão? A pré-existência, como eu comentei com vocês, e a transmigração. Não, a alma não pode ir para outro corpo. No lugar da transmigração, o que a igreja ensina? A ressurreição. Porque a ressurreição é bíblica. A transmigração não. Não tem uma base bíblica para dizer, ó, você vai nascer daqui a um tempo no corpo, num novo corpo, ou no animal. Não existe base bíblica para isso. No século II, a igreja concorreu com uma série de ideias chamadas de gnosticismo. E para o gnosticismo era uma ideia de que existia um conhecimento secreto e oculto que era compartilhado só com poucos. E dentro desse gnosticismo existia uma teoria de que Jesus, por ser um mestre, ele tinha acesso a esse conhecimento e ele só compartilhou com poucos. Então, aquilo que os evangelhos contam, o gnosticismo fala, isso aqui é só uma parte. É o que Cristo quis falar para a massa. Para os demais, Cristo trouxe outros ensinos. E isso é o que o gnosticismo tentava pregar. Para o gnosticismo, a alma é tudo aquilo que dá ao corpo a vida, os desejos e as paixões. E aí a gente vê que conecta muito com a ideia grega de alma, a psique. Tá?
Então bebe muito dessa fonte. Acontece que a igreja rechaçou, né, refutou o gnosticismo, porque o gnosticismo defendia ideias muito contrárias à Bíblia, como, por exemplo, a ideia de que todas as almas elas já existem e quando a gente morre, a gente conecta a alma numa grande bola de almas, né? Que essa bola de almas é o que eles entendem como Deus. Então imagina o seguinte, né? Existe um ser, você morre, se você não reencarna, porque o gnosticismo também acreditava nessa possibilidade, você se conecta nessa grande bola de almas e você vira um com o uno, né? O ser único que existe, que é um tipo de demiurgo que cria todas as coisas. E a igreja falou, não tem muita base bíblica para gente acreditar nisso. Descartou. No século II, aí mais ou menos em 130 depois de Cristo, Carpócrates ele criou uma seita dos carpocracianos que ensinava que as almas elas eram criadas antes do nascimento, cria a alma, e que a salvação dependia de você recordar quem você era antes do nascimento. Então, para você ser salvo, você precisava encontrar o seu eu na época que você ainda não tinha encarnado. Se vocês já ouviram falar de nova era, né, a nova era trouxe, né, é um movimento meio maluco aí entre filosofia e religião, trouxe o conceito de que, olha, você precisa fazer uma regressão astral para você saber quem você era antes de encarnar. Ou para você saber quem você era na encarnação anterior, ou na anterior, ou na anterior. E tudo isso, gente, são ideias que, olha a época que a gente está falando, muitos séculos atrás. Então, para Carpócrates, a alma era criada, e para você ser salvo, você tinha que saber quem você era antes de você encarnar. E a dúvida que fica é, como saber? E como saber que é isso mesmo, que não é invenção nossa? Dando sequência, né, a gente entra para entender um pouco a questão da função da alma. E agora a gente vai falar um pouco do que o Mariano trouxe bem no começo. Se a gente pensar, no passado, se acreditava que a alma era o lugar onde ficavam os sentimentos. Então, todos os sentimentos, eles operam na alma. O intelecto também opera na alma. Opera na alma. Então, suas ideias, conhecimento que você adquiriu, tudo isso está aí nesse lugar chamado alma. E as suas vontades também. Então, toda vontade opera na alma. Só que isso, gente, né, não é uma coisa nova. Então, a gente viu Platão ensinava que a alma era formada por um conceito tríplice de razão, e aí razão você troca pelo intelecto aqui. Platão ensinava que a alma era formada por sentimentos e pela vontade. Só que Platão era um filósofo grego, que acreditava na pré-existência, que acreditava na reencarnação da alma. Agostinho de Hipona já era um bispo da igreja. E ele pegou essas grandes ideias de Platão e ensinou que, olha, nós, igreja, acreditamos que a alma é o lugar onde nós guardamos os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa vontade.
Só que Agostinho, ele estava lá na Idade Antiga. Está falando do século IV, século V. Depois dele veio um outro teólogo chamado Tomás de Aquino, e aqui já é a Idade Média, que disse, olha, a alma é isso, a alma é o sentimento, a alma é o intelecto, a alma é a vontade. E isso ficou durante a Idade Média e seguiu. Mas hoje se questiona esse modelo, porque a mesma coisa que a gente vê de sentimento, de intelecto, de vontade, a gente vê na nossa mente. E por que esses dois pensamentos eles parecem difíceis de conciliar? Porque a alma, por ser etérea, ou vou trocar, né, por ser imaterial, ela não deveria, de certa forma, ser impactada por qualquer coisa do mundo externo. Porque senão o físico estaria interferindo no espiritual. Isso na concepção, né, de que a alma é o lugar que armazena isso. Mas, gente, olha a realidade hoje. Tem remédios, doutor, vou falar aqui, você vai me corrigir. Tem remédios que mexem com o humor da pessoa. Tem ou não tem? Tem remédios que reagem, tipo assim, meu, você mexe para bem e para mal. É muito tênue, né? É tênue. Mas eu vou. Você está entre alma e personalidade. Mas aí eu vou falar uma coisa nessa linha. E eu estou tentando te ver porque você está aí atrás, mas eu vou te olhar ali pelo espelho. Né? As drogas. Vocês já pararam para perceber como que as drogas mexem com uma pessoa? Causando dependência. Se causa dependência, está mexendo aonde? Na vontade. Porque a pessoa não pensa em outra coisa que não seja eu preciso de mais uma dose, eu preciso de mais uma viagem. E é uma substância. Então, seria possível uma substância mexer com a alma da pessoa? Ou ela está mexendo com a mente? E a vontade não está na alma, está na nossa mente. Existem pesquisas, né, para tentar encontrar substâncias que potencializam a inteligência. Está bem no começo, né? Não sei se vocês viram, vou trazer aqui, depois eu posso trazer as fontes na próxima aula, a Neuralink, que é um mecanismo que você espeta aqui no cérebro, e eles estão testando isso com macacos, então os macacos estão aprendendo a fazer atividades que antes eles não sabiam fazer. Porque são estímulos que ativam áreas de aprendizagem do cérebro e os macacos estão ficando diferentes. E a empresa detentora dessa tecnologia quer o quê? Quer desenvolver uma solução para ajudar pessoas que têm déficit de aprendizagem. Tá? E isso está mexendo aonde? Aqui, né? Então a questão que fica, Mariano, será que a ideia não precisa ser repensada de que a alma carrega todas essas coisas? E talvez hoje a gente comece a perceber, será que não existe um quarto elemento que a gente precisa considerar, que é a mente? Tá? Porque tudo passa pela mente. Nós, como pessoas, a gente vive da seguinte forma, e eu já estou terminando, então eu vou rapidamente fazer um esboço aqui com vocês, só para a gente poder encerrar. Pensando que a nossa mente, eu vou levar para. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Vamos pensar o seguinte, né? Eu já estou terminando, mas vou imaginar que aqui
Está você. Você. Eu falei para vocês na semana passada que a gente tem lá os 5 sentidos, visão, audição, que eles nos ajudam a entender o mundo que está ao nosso redor. Lembra que eu falei do... Você entrar aqui e tiver um cheiro de bicho morto, você já põe a mão no nariz e fala, nem vou entrar, tem alguma coisa morta aí. Porque os nossos sentidos nos ajudam a perceber isso. Mas eu falei para vocês também, né, que tem o mundo externo. Vou chamar ele de X aqui. O mundo externo, ele também nos influencia. As pessoas que a gente convive, né, as experiências que a gente tem. Mas, além disso, a gente tem também o mundo interior, que são as nossas próprias ideias. Elas também nos influenciam, certo? Certo, Marquinhos? Né? O mundo que está na nossa cabeça, que às vezes a gente não conta para ninguém, mas ele está lá, na nossa cabeça, ajudando a formar de quem nós somos. E existe também, gente, e aí é para aqueles que acreditam, né? Muitos de nós, no espiritual. E aí, nessa parte, eu comentei com vocês sobre Eva e a serpente. Vocês acham que a serpente chegou para Eva e falou assim: você comer desse fruto aqui, você vai ser como Deus, vai se conhecer o bem e o mal? Você acha que ele chegou ali, já lançou a ideia e Eva já caiu e já aconteceu tudo? Difícil de dizer, mas pensando na realidade, né, o mundo espiritual não tem pressa. Eles não têm pressa. Não tem tempo para eles. Não existe, preciso destruir o Marquinhos hoje. Eles não têm pressa. Não precisa ser tudo feito hoje. Eles vão atacando. Um pouquinho, um pouquinho. Então, muito provavelmente, aí sou eu falando, tá? Muito provavelmente a serpente não chegou para Eva e já jogou tudo de uma vez, porque ela não podia errar. Não podia errar. Porque se ela lança tudo e ela fala, não acredito em você, acabou. E como que ia tentar Eva de novo se ela já diz não logo de cara? Muito provavelmente vai uma sugestão, outra sugestão. A Bíblia não dá esse detalhe, então por isso que sou eu falando aqui, tá? Sou eu, minha forma de pensar. Traz uma sugestão, traz uma outra sugestão, faz a pessoa pensar, faz a pessoa sentir, faz a pessoa acreditar e é o suficiente então para levar para o pecado. Então, a influência espiritual, ela também acontece nas nossas emoções, na nossa vontade e no nosso intelecto, porque nos faz pensar. E intelecto não é aquele intelecto de conhecimento acumulado, sabe? Matemático. Não. As nossas ideias, as nossas opiniões, a forma como a gente acredita ou deixa de acreditar, isso está aí. Tá? Então, de certa forma, o espiritual também influencia a pessoa. E aí fica a questão, mas e o livre-arbítrio? A gente não tem livre-arbítrio? A gente não pode tomar decisões? E para terminar, se eu dissesse para vocês que o livre-arbítrio não existe na Bíblia, que a igreja importou a ideia de livre-arbítrio da filosofia. E eu vou trazer para vocês, né, tem um outro teólogo chamado Alistair McGrath, que ele mostra que o livre-arbítrio é uma ideia que a igreja importou da filosofia estoica. Não é da Bíblia. E agora a gente precisa entender como que a gente vai chegar nessa equação. Então, para fechar e responder a pergunta do Mariano. Mariano,
é mais complexo do que a gente imagina. Né? É mais complexo. E a gente está só discutindo as complexidades. A gente ainda nem chegou em nenhuma conclusão até agora. Mas esse é o objetivo. Se a gente não discutir o problema, eu não posso trazer para vocês uma resposta preguiçosa, uma resposta que não implica a gente pensar um pouco mais a respeito dela, porque parece superficial. E a gente vai entrar no gancho do que o Luiz comentou. Mas e a personalidade nisso tudo? Porque também é um fator que a gente precisa colocar na mesa. Passei alguns minutinhos, então vou interromper a gravação. Interrompendo aqui.